Fala pessoal, aqui é o professor Thiago, este é o canal Físico-Química em 5 minutos. E nesse vídeo eu vou falar sobre soluções regulares e separação de fases, ok? Um tema bastante interessante, pessoal. Então, como foi visto em outro vídeo, soluções regulares são aquelas em que a entropia de excesso é igual a zero, ou seja, a entropia de mistura é igual à entropia de mistura de uma solução ideal, mas a entalpia de mistura é diferente de zero. Vimos também, pessoal, a equação para a energia livre de mistura de uma solução regular, que é a que está mostrada aí no vídeo. Ela difere de uma solução da equação para uma solução ideal pela introdução do termo beta-XA-XB. É bem interessante ver como fica um gráfico de ΔG de mistura para diferentes valores de beta, como mostrado aqui, pessoal. Então a curva com beta igual a zero representa o comportamento de uma solução ideal. A gente está observando, o número aqui em cima da curva é o valor de beta. Quando o valor de beta aumenta, a curva passa a apresentar um máximo no meio e dois mínimos, ok? Isso pode ser visto também em mais detalhes se a gente observar uma curva que separa a componente entrópica da componente entálpica, ok? Como mostrado aqui. A curva em azul é o componente entálpico, aqui no caso para um beta positivo, ok? E a curva vermelha é o componente entrópico. Se nós somarmos os dois, nós temos o comportamento previsto nessa curva de ΔG de mistura da solução regular, ok? Ponto bem importante aqui, pessoal, como a gente pode observar nessa figura, é que quando o beta é maior que 2, a gente passa a ter dois mínimos na curva. E isso é um ponto bem interessante, ok? Então, quando o beta for maior que 2, a curva passa a apresentar dois mínimos separados por um máximo, ok? E a existência de dois mínimos em uma dada curva que pode ser interpretado como em uma dada temperatura, porque como a gente mostrou no vídeo sobre soluções regulares, beta é definido como um delta epsilon, a variação na energia das interações moleculares sobre RT. Então se a gente imagina que o delta epsilon fica constante, uma variação de beta pode ser interpretada como uma variação de temperatura. Ok? Então a existência de dois mínimos em uma dada curva significa que nessa temperatura o sistema é parcialmente miscível, ou seja, os dois componentes se misturam apenas em certas composições. Em outras composições ocorre separação de fase. Isso fica mais interessante de observar na seguinte figura. Aqui eu peguei uma daquelas curvas para a gente olhar em mais detalhes, ok? Então, pessoal, a região entre os mínimos, que eu estou representando aqui por esse retângulo, ok? É uma região em que ocorre separação de fases, ok? Ou seja, para qualquer mistura nessa temperatura que tenha composição entre XA1 e XA2, como está mostrado ali, resultará na separação de duas fases, uma com composição XA1 e a outra com composição XA2. Veja bem, as fases que se formam aqui não são os componentes puros, ok? São duas misturas que vão se separar, ok? Isso é importante ficar claro. E uma maneira interessante de se demonstrar o valor limite de beta é mostrar como os mínimos variam com o valor de beta em função da composição, ok? Para tanto, pessoal, a gente vai derivar aquela equação de ΔG em relação à fração molar e igualar o resultado a zero. Quando a gente faz isso, a gente determina mínimos e máximos. Isso aqui é uma propriedade lá do cálculo, ok? Então, inicialmente, a gente pega aquela equação de ΔG para soluções regulares e escreve como mostrado aqui, ok? Deixar tudo em XA, para não se confundir e achar que XB é uma constante quando não é, ok? Então, escrevendo a equação dessa forma, pessoal, aplicando a regra do produto e a regra da cadeia, que você viu lá no cálculo, ok? A gente chega ao seguinte resultado. A derivada de ΔG em relação a XA, poderia ser também em relação a XB, tanto faz, é igual a ln de XA sobre 1 menos XA, mais beta, que multiplica 1 menos 2XA. Isso é a derivada, a gente iguala tudo a zero. O que a gente vai fazer agora, eu aconselho você a tentar fazer isso também no Excel ou em outro programa qualquer, é ver como fica o gráfico dessa função.
Beta é igual a menos ln de xa sobre 1 menos xa, tudo dividido por 1 sobre 2xa. Ponto bem interessante, pessoal, é que isso aqui é um tipo de equação chamada de equação transcendental. Então a gente não consegue, derivando essa equação, por exemplo, determinar que o valor de beta crítico é 2. Você pode tentar, você vai ver que o negócio não vai para frente, ok? Mas uma forma bem interessante de analisar é fazer um gráfico de beta em função de xa, que fica exatamente assim, pessoal. Ó, olha que interessante. A figura ao lado mostra os valores possíveis de beta nos dois mínimos em função da composição, ok? Então a gente observa, pessoal, que a função não tem raízes menores que 2, ou seja, não há valores da função menores que 2, o que significa dizer que, quando beta é menor que 2, a função não apresenta dois mínimos, o que significa dizer que, para beta menor que 2, o sistema é totalmente miscível. Isso é um ponto bem importante, ok? Como a gente viu na definição de beta, pessoal, para um valor de ΔΕ constante, o aumento de beta implica na diminuição de temperatura. Portanto, é possível construir um gráfico de temperatura por composição que mostre a temperatura a partir da qual o sistema apresenta separação de fases. Então, a gente já viu o gráfico de beta em função da composição. Se eu faço o inverso desse gráfico, eu tenho um gráfico de temperatura por composição, que é exatamente o tipo de gráfico que a gente estuda em separação de fases, quando a gente faz, por exemplo, mistura de líquidos parcialmente miscíveis. E um ponto importante, pessoal, a temperatura crítica, também chamada aqui de temperatura consoluta superior, corresponde ao valor de beta igual a 2. E essa é uma das aplicações mais interessantes do modelo de soluções regulares. A gente pode tratar um certo sistema como uma solução regular e fazer a previsão teórica da sua temperatura crítica. Ok, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal e fique ligado nas novidades. Valeu, pessoal!